Nesta sexta-feira, conversamos aqui na TV Erechim com o diretor da Fundação Hospitalar, Jackson Arpini, sobre a ampliação do horário de atendimento para os exames na Fundação e também falamos um pouco sobre a flexibilização de casas noturnas a estenderem seus horários de atendimento mediante o passaporte sanitário. Acompanhe as informações. Está aqui conosco o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Jackson Arpini, e a gente vai conversar um pouquinho para saber como é que tá os projetos do hospital e também vamos falar um pouquinho sobre a liberação de alguns protocolos que foram liberados essa semana pela AMAL. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Boa noite, Sandra. Obrigado pelo convite e por essa oportunidade de repassar algumas informações tanto com relação ao nosso Santa, Hospital de Caráter Regional, como também com relação aos números atualizados da epidemia regional do novo coronavírus. Jackson, como é que está a habilitação de novos serviços e aquele projeto do Santa que você inclusive foi a Porto Alegre nos últimos dias encaminhar? São duas situações diferentes, Sandra. O projeto Santa em Movimento, investindo nas pessoas, Santa em Ação, investindo nas pessoas, ele visa firmar parcerias com o intuito de captar recursos para a obra de curto e médio prazo. Então, nós estamos com a estimativa de buscar 12 milhões de reais e já temos algumas ações efetivadas. Já houve aquele repasse por parte do governo do estado, está tramitando de 3,5 milhões de reais. Já houve o firmamento de uma parceria com a Câmara Municipal de Vereadores no sentido de repassar um recurso para a compra de um novo aparelho de raio-x digital e nós já fechamos algumas parcerias com a iniciativa privada. Então, isso vem tramitando dentro de uma certa normalidade. Nós, obviamente, queremos ampliar essas parcerias, estamos tentando manter contato com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, enfim, com outras instituições que podem ser parceiras deste projeto Santa em Ação e investindo nas pessoas. A partir do momento que o Governo do Estado publicou ou editou a nova metodologia de repasse de recursos aos hospitais, que é o programa Assistir, nós fomos contemplados num primeiro momento, porque agora a metodologia é através de serviços prestados, critérios e indicadores. Então, no rol dos serviços que nós realizamos, nós fomos valorados em algum valor. Então, nós recebemos no montante anual em torno de 700 mil reais a mais do que nós vínhamos recebendo. No conjunto do Estado, observando os 200 hospitais, nós ficamos na terceira classificação. O primeiro hospital é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que mais recebe recursos do governo do estado através desse programa. Na segunda colocação é o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo e em terceira posição é o nosso Santa. Mas nós entendemos, avaliando o documento, detalhando o documento, que nós temos condições de buscar mais serviços, tendo ou levando em consideração aquilo que nós realizamos. Então nós levamos essa demanda ao governo do estado da busca de credenciamento ou habilitação de 3 novos serviços, que seria a saúde prisional, e depois eu explico por quê, egressos de UTI neonatal e incentivo à gestação de alto risco. Então, saúde prisional, nós temos aqui na nossa localidade um presídio estadual, aqui no município vizinho também um presídio na cidade de Getúlio Vargas, e toda essa população carcerária, ela é atendida no Hospital de Referência SUS, consequentemente no nosso hospital. E existe agora um incentivo por parte deste programa, como eu mencionei, ele paga por serviços e por indicadores. Então existe agora um serviço saúde prisional que nós entendemos que podemos ser habilitados e isso vai reverter num repasse maior de recursos. Fizemos todas as considerações, levantamos todos os dados e estamos apresentando isso ao governo do estado, que a nossa casa é a casa de referência para casos de urgência e emergência e internação de todos os detentos da região. Creio que nós vamos prosperar nessa solicitação. Egressos de UTI neonatal também é um serviço que nós já prestamos e que nós temos que fazer apenas um aprimoramento. Da mesma forma, isso recebe um incentivo maior a partir do momento que esse serviço é habilitado. Então, nós documentamos tudo isso e estamos solicitando habilitação também nesse serviço. E com relação a incentivo à gestação de alto risco, nós temos que implantar um banco de leite, nós já temos um pré-projeto, já tem uma estrutura sendo destinada, estrutura física sendo destinada, e nós estamos buscando recursos no Ministério da Saúde. Se nós conseguirmos credenciar ou habilitar esses 3 serviços, saúde prisional, egressos de UTI neonatal e incentivo à gestação de alto risco, nós conseguimos viabilizar, caso tenhamos sucesso, um valor aproximado de 150 mil reais mês.
Então veja que isso dá mais de 1,5 milhão ano. É extremamente importante para o nosso hospital, que trabalha com uma saúde orçamentária comprometida. Então nós levantamos toda a documentação, fizemos uma ampla defesa e entregamos isso em mãos em Porto Alegre, no sentido ou na expectativa que vai ser aprovado. Claro que todas essas demandas novas são para 2022. Certo. Nós estamos monitorando, isso já está tramitando, isso já foi apresentado aqui a nível da 11ª, já migrou para a Secretaria Estadual de Saúde e nós estamos mantendo essa interlocução com Porto Alegre no sentido de sermos exitosos neste pleito. Essa semana também os serviços do hospital foram ampliados no seu tempo de atendimento, um horário maior. A que se deve isso? Nós tivemos alguns problemas, alguns entraves com relação a alguns equipamentos. E aqui trago como exemplo o equipamento de raio-x, que teve um problema técnico e ficou paralisado por algum tempo, motivo pelo qual nós levamos essa demanda à Câmara de Vereadores, e aqui já aproveito para parabenizar todos os vereadores que tiveram a sensibilidade de aportar esse recurso. Em razão desta paralisação, houve um represamento. Então o que? A partir do momento que o equipamento voltou à sua operacionalidade normal, nós ampliamos a agenda. Nós estamos agendando agora durante o período de meio-dia, que até então nós não tínhamos agenda, e nós estamos ampliando no final da tarde e realizando atendimentos também no sábado pela manhã. No sábado pela manhã, este aparelho funcionava no caráter de urgência e emergência, agora também no atendimento eletivo, com o intuito de quê? De recuperar este atraso e colocar então a agenda em dia. Então essa situação já está acontecendo. Nós tínhamos represamento com relação a biópsias oncológicas, que diz respeito ao tratamento de oncologia e que há uma necessidade de resposta desse exame para que se possa fazer a melhor terapêutica. Então, nós fizemos um mutirão e isso foi equacionado também nos 2 últimos finais de semana, no sentido de colocar esta demanda reprimida em dia para que ela entre no seu fluxo normal. E nós estamos agora no mês de outubro, o mês da conscientização com relação ao câncer de mama, e nós estamos nos exames de mamografia. Então nós tínhamos um problema com uma digitalizadora, não era com o mamógrafo, era um aparelho acoplado ao mamógrafo que apresentou problemas anterior ao início do mês de conscientização e de prevenção. Isso foi equacionado, nós já estamos realizando as mamografias, ampliamos também os agendamentos para que a gente possa, neste mês, realizar esse exame, que é um exame preconizado no mês Outubro Rosa. Falando um pouquinho também da pandemia, podemos dizer que o hospital está vivendo um momento único, um momento ímpar com a redução dos casos. Esses leitos que foram desativados, eles já estão sendo utilizados? Nós estamos bem colocados, importante a pergunta, Sandra, nós estamos reduzindo as estruturas Covid para que o hospital possa voltar à sua normalidade. Já mencionei em situações anteriores que nós temos uma demanda muito grande com relação às cirurgias eletivas e nós temos que, aos poucos, com muita serenidade, com muita cautela, com muita prudência e com muita responsabilidade, retomar esses serviços. Certo. Então nós reduzimos nosso plano de contingência com relação a leitos de terapia intensiva e também com relação aos leitos clínicos, no sentido de oportunizar que esses leitos que estavam sendo ocupados para a assistência da Covid possam ser ocupados agora no fluxo normal da instituição. Então isso vem acontecendo. Hoje nós estamos com 2 pacientes internados em leitos clínicos, há 1 paciente internado no hospital filantrópico, no Hospital de Caridade, e há 3 pacientes internados nos 10 hospitais da região. Então, se nós pegarmos a região 16, que é a nossa região, com 34 municípios, 240 mil habitantes, nós estamos hoje com 6 pacientes internados, todos em terapia clínica, não em leitos de UTI, o que é extremamente positivo para este momento, e nós já estamos verificando, mediante esses indicadores, as flexibilizações por parte do Governo do Estado, através da publicação do novo decreto. E falando em decreto, essa semana foi emitido um decreto aí exigindo um passaporte vacinal. Ainda existem muitas dúvidas e questionamentos de que forma tudo isso vai funcionar. Pode nos orientar? Realmente houve a publicação desse decreto na última sexta-feira, no final da tarde, e gerou uma série de questionamentos. O que nós verificamos com relação à estrutura do decreto, do documento? Mediante os indicadores, o Governo do Estado vem flexibilizando praticamente todos os segmentos. Então nós estamos dentro de uma quase normalidade, ou do novo normal. Porém, tudo possui regras, ordenamento e disciplina. Nós voltamos à normalidade, porém tem regras, ordenamentos e disciplinas.
Então, em alguns serviços há necessidade de apresentação da carteira vacinal. Há uma dúvida com relação a qual seria a metodologia para a apresentação dessa documentação. E nós tivemos uma reunião essa semana a convite do presidente da CIE, Fábio Ventrusco, tendo em vista agora a Expo Erechim, que vai acontecer no mês de novembro. E esse assunto foi levantado à baila. O que vai ser exigido é que as pessoas apresentem a carteira vacinal de acordo com o público que foi imunizado. Para que as pessoas possam entender, nós não podemos pedir que uma criança ou que um adolescente com menos de 12 anos apresente uma documentação se ele não faz parte da campanha nacional de imunização. Certo. Então existe uma regra, existe um documento que versa que será exigido a apresentação das 2 doses para aquele público que já foi conclamado para receber a primeira e a segunda dose. Nós não podemos exigir também das pessoas de 12 a 17 anos que apresentem a primeira e a segunda dose, a não ser no caso das pessoas que realizaram a Janssen, porque há um imunizante que preconiza 2 doses. Então, neste momento, eles realizaram apenas a primeira dose. Então, esta exigência, ela tem uma normativa, ela não é generalizada, ela vai atingir aquele público que já foi chamado pela sua faixa etária para realizar a imunização. Vamos a um exemplo, da feira. Tá? Vai ser, por força do regramento, vai ser exigido a apresentação da carteira vacinal, que pode ser através de uma ferramenta eletrônica, que é o Conect SUS. Então, nós vamos pedir, por força de regramento, que as pessoas apresentem a primeira e a segunda dose de acordo com a faixa etária que já foi conclamada, que já foi chamada para realizar a sua vacinação, e não para aquelas pessoas que não foram chamadas ainda. Essas pessoas terão livre acesso. Isso vai fazer um rastreamento daquelas pessoas que já foram chamadas e não realizaram a imunização, porque essas pessoas, por força do documento, serão barradas para o acesso em algumas ações, em algumas atividades, em algumas feiras. Mesmo que essas pessoas apresentem um teste comprovando que elas não estão com Covid naquele momento? No momento, nós temos que nos valer da documentação. Certo. Então, a documentação, ela preconiza a apresentação da carteira vacinal. Claro que eu não tenho dúvida que, com o andamento dessa trajetória positiva, com relação a números, indicadores, número de óbitos, nós vamos aos poucos receber novas orientações do governo do estado no que diz respeito a flexibilizações. Certo. Se nós continuarmos neste patamar promissor, positivo, obviamente que o estado vai avaliar isso e aos poucos vai flexibilizando ainda mais. Veja que até um tempo nós não poderíamos ter aglomeração de pessoas, entende? Hoje já pode, desde que se observe algumas regras. Nós não poderíamos ter eventos com um número expressivo de pessoas, sim, hoje já é permitido, desde que observe algumas regras. Não poderia ser realizado feiras e eventos de expressão ou de grande amplitude, hoje já pode, desde que se observe algumas regras. Nós tínhamos a lotação das igrejas 25%, hoje já está em 80%. Então nós estamos avançando para um cenário de normalidade com algumas disciplinas. Jackson, referente à Romaria, que tem uma junção de pessoas a partir desta sexta-feira, como é que vai funcionar? É importante relatar que nós fomos procurados, nós como Comitê Regional, pela Mitra Diocesana, para que a gente fizesse o melhor encaminhamento possível, da mesma forma como tem ocorrido com a Expo Erechim. Então, parabéns às 2 instituições que não tomaram nenhuma iniciativa sem consultar os órgãos técnicos. Então, nós mantivemos 2 ou 3 reuniões com os representantes da Igreja Católica no sentido de verificar a viabilidade. Então, analisando o documento, nós sempre analisamos a documentação, então verificando os decretos estaduais, nós observamos que poderia ser realizado desde que houvesse anuência ou concordância do gabinete de crise. É isso que versa o documento. Então, foi feita uma manifestação da Mitra Diocesana ao gabinete de crise em Porto Alegre, com a apresentação de um protocolo sanitário para o evento. Não é um evento que foi liberado no sentido amplo, certo, tem regras. Uhum. Então, isso foi apresentado ao governo do estado, foi alvo de análise por parte do governo do estado, do gabinete de crise, foi parte de questionamentos com relação a alguns itens e, na tarde de ontem, nós recebemos um ofício, tanto nós como a Mitra Diocesana, no qual veio a concordância do gabinete de crise para a realização
da romaria presencial sexta, sábado e domingo, desde que se observem uma série de regras. Então tem limitação de público dentro dos espaços fechados, tem a questão da obrigatoriedade da máscara, foi apresentado a utilização de toda a esplanada do seminário para possibilitar o distanciamento controlado. Então tem uma série de regras que devem ser observadas. Tem a regra também da presença de pessoas orientando os fiéis com relação à conduta adequada. Sim. Então foi aprovado mediante um protocolo. Cabe agora à Mitra Diocesana fazer esta avaliação, se pode atender aquilo na integralidade e tomar essa decisão. O que nós temos hoje é um documento estadual, portanto de instância superior, que autoriza a realização deste caso, deste evento religioso, da romaria, sexta, sábado e domingo, de forma presencial. Como é que fica a questão das festas, dos bailes, aniversários, primeira comunhão, que estão acontecendo nesse momento? Como eu mencionei, Sandra, nós praticamente estamos num período de normalidade com regras. Se nós pegarmos o último decreto, nós vamos ver que tudo é possível desde que se observem alguns protocolos. Isso serve para todos os segmentos. Então, nessa semana nós também tivemos uma reunião com os representantes das boates ou das casas noturnas ou do pessoal que atua na noite, onde tem pistas de dança. Nós tivemos uma reunião com esses representantes, uma reunião muito boa, no qual nós acordamos. Já existe a possibilidade legal, então nós não estamos falando da clandestinidade. Já tem um documento que versa sobre a legalidade da abertura dessas casas. Porém, como eu disse, com regras. Então nós acordamos o quê? Há a necessidade que as pessoas apresentem o Conect SUS, a sua carteira de imunização, de acordo com a faixa etária. Não vai ser cobrado daquelas pessoas que não realizaram a imunização porque não foram chamadas. E há uma série de outras regras que têm que ser cumpridas. Se estes setores observarem as regras, nós vamos continuar nessa trajetória de avanços. Se nós retrocedermos 3 meses, 90 dias, nós vamos verificar que nos últimos 3 meses nós estamos aos poucos ampliando as flexibilizações. Sim. E até o presente momento não teve oscilação nos indicadores, oscilação negativa. Os números se mantêm, casos ativos baixo, taxas de ocupação das estruturas hospitalares num patamar baixo e reduziu expressivamente o número de óbitos. Então, com essa normalidade, ou com essa certa normalidade, nós verificamos que não estão ocorrendo oscilações nos indicadores. Isto é extremamente positivo. Verdade. E provavelmente é em virtude da campanha de imunização. Porque nós já estamos aqui na região, olha aqui, ó, nós estamos com 80% de toda a população, aqui eu não falo só dos vacináveis, certo. De toda a população com a imunização de primeira dose, e nós já estamos com 62% primeira e segunda dose ou dose única. Então perceba o quanto nós avançamos na imunização. E os reflexos estão vindo através dos indicadores. Se nós persistirmos nesta caminhada de continuar a campanha de imunização, sempre que chamado, atender o mais rápido possível para realizar a sua imunização. E se nós observarmos os protocolos que já são mínimos, nós vamos continuar nessa trajetória de avanço, quiçá em 2022, nós vamos estar num cenário completamente diferente. Alguns países já estão liberando o uso não obrigatório da máscara em ambientes públicos. Será que aqui em Erechim nós também vamos ter essa oportunidade ainda esse ano? Eu fui questionado com relação a esta ação. Eu percebo que é um pouco prematuro para a nossa realidade e explico por quê. Nós temos resultados positivos da nossa região, falo como região 16. Só que na nossa região nós temos 6 reservas indígenas, certo. Nós temos uma migração muito grande de pessoas com outros estados, e aqui nós temos as divisas com Chapecó, com Concórdia, e essa interlocução permanente com Passo Fundo. E nós temos uma característica peculiar da nossa região, que é as caravanas de munícipes que saem dos municípios para trabalhar nos frigoríficos. Isso ocorre em vários municípios da nossa região, que vão para Passo Fundo, Concórdia, Ceará, Tapejara e em outros municípios que têm a presença de frigoríficos. Então, neste momento, me parece um pouco prematuro. Mas eu também tenho que afirmar perante as câmaras que nós estamos caminhando para isso. A partir do momento que ocorre esta ampliação da cobertura vacinal e que há uma diminuição da circulação do vírus, nós vamos caminhar nessa direção.
Por isso que eu tenho dito, é o pensamento do Comitê Regional, que provavelmente até o final do ano nós tenhamos algumas respostas mais positivas, mais flexibilizações e quem sabe até a retirada de alguns protocolos que hoje são protocolos obrigatórios. A questão das máscaras perante o Regramento do Estado é um protocolo obrigatório e não um protocolo variável. O protocolo variável permite que o Comitê Municipal ou o Comitê Regional possam mudar os indicadores, possam fazer alterações. Os protocolos obrigatórios não são passíveis de alterações. Então, a questão da máscara hoje é um protocolo obrigatório. Jackson, obrigada por mais uma vez estar aqui falando desse assunto tão importante que, infelizmente, ainda não podemos parar de falar desse tema. Ainda vamos falar por um bom tempo, mas de uma forma mais leve, mais tranquila a partir de agora. Obrigada. Sandra, eu agradeço a oportunidade e ao mesmo tempo quero parabenizar a TV Erechim, porque entendo que neste processo pandêmico a imprensa exerce um papel fundamental no sentido de levar as informações corretas para a sociedade. A partir do momento que a sociedade tem as informações fidedignas, ela também sabe como deve se comportar. Claro. Nós estamos ainda diante de um processo pandêmico, os nossos números melhoraram sensivelmente, nós estamos atravessando um período positivo, porém ainda precisamos da resposta da coletividade. Muito obrigado.